Bom dia, investidor. Começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Agora são 10 horas e 33 minutos e o Ibovespa opera em queda hoje. Confirmado esse movimento, vai ser a primeira queda em após 6 pregões de alta. E a gente vai pegar esse movimento negativo hoje do mercado, que é visto também nas bolsas internacionais, para explicar um pouco do que é uma correção de mercado, né? Por que no mercado as coisas não andam em linha reta? Tivemos uma notícia que tem sido usada como motivo para justificar a queda nos mercados internacionais, mas o fato é que quem acompanha o mercado sabe que depois de uma longa sequência de altas, o investidor que já lucrou com isso quer embolsar o lucro e às vezes busca uma confirmação de notícia para ajudar nesse movimento. Então a gente vai explicar o quanto da queda de hoje é por causa de uma má notícia e o quanto é apenas pela realização de lucros. Bom, a notícia que a gente tem hoje envolve o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma crise política que já começa a ganhar força desde ontem, após o New York Times informar que o presidente americano pediu ao então diretor do FBI, o James Comey, para encerrar uma investigação sobre as ligações entre o então conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Michael Flynn, e a Rússia, citando um memorando de Comey. É um evento que já começaram até a fazer relação com Watergate, e isso tudo aumenta um pouco o risco da gestão de Donald Trump, né? Eu lembro no ano passado, antes das eleições, do fim das eleições, não sei se foi antes ou logo depois, a economista Mônica de Bolle, inclusive mora nos Estados Unidos, numa entrevista para o InfoMoney, falou que o Trump pode ser comparado como se fosse uma Dilma americana, acreditando que ele poderia e certamente poderia sofrer um impeachment antes do término do seu mandato. E, enfim, um acontecimento como esse já traz à tona mais uma nova crise política do Donald Trump, mas talvez seja muito prematuro imaginar que isso seria um motivo para pânico no mercado. Contudo, como as bolsas já subiram muito forte nos últimos dias, não foi só Ibovespa, lá fora, nos Estados Unidos, os principais índices de ações, temos lá o Dow Jones, o S&P e o Nasdaq. O Dow Jones contempla as 30 principais blue chips, o S&P 500, pelo próprio nome, contempla as 500 maiores empresas e o Nasdaq mais voltado para as empresas de tecnologia. Todos eles estavam na máxima histórica e renovando altas. E no pregão de hoje, só pegar aqui o mercado atualizado lá, eles estavam em queda na faixa de 0,5%. Vamos ver se esse movimento continua aqui. Tanto os três índices como até as bolsas europeias também operavam em queda na faixa de 0,5%. Agora a queda até se estende para 0,7%, 0,8%, isso cotação da abertura dos mercados norte-americanos, que lá o mercado inicia às 10h30, agora são 10 horas e 36 minutos, para você que está vendo ao vivo. Bom, a notícia obviamente não é confortável para o Trump, como a gente sabe o mercado costuma antecipar esses eventos, né? Antes de saber se o Trump vai sofrer uma crise maior ou não, ele costuma antecipar esses eventos, como a gente está vendo no Brasil, essa antecipação da recuperação da economia nos preços da Bolsa. Mas o fato é que no mercado financeiro isso é muito bom, todo investidor, seja o mais avançado, seja o mais iniciante, tenha isso em mente. No mercado nada segue em linha reta. Se o mercado está em tendência de alta, ele vai subir, ter uma correção e subir, é um zigue-zague para cima, assim como para baixo. Se as coisas estão ruins, os preços estão caindo, os preços vão cair, dar uma correção e voltar a cair. Mesma coisa de lado, quando o mercado está indefinido, não sabe se é para subir ou para cair, ele acaba andando em zigue-zague lateralizado, né? Como se fosse uma figura de retângulo. Por que isso acontece? Porque o mercado envolve ativos que têm valores, os investidores compram esse ativo buscando vender a um preço maior. Na Bolsa Brasileira, a gente presenciou uma sequência de 6 altas consecutivas, estamos perto da máxima histórica, já subimos, acho que já está na faixa de quase 15% alta no ano. E, obviamente, quem comprou alguma ação uma semana atrás já está pensando, já está com a mão coçando, pensando numa boa hora para vender esse ativo, se não é um investimento de longo prazo, né?
Ele já quer embolsar esse lucro com aquele medo da ação cair demais e ele acabar perdendo essa operação. E quando vem uma notícia não tão favorável assim, isso acaba provocando um efeito no mercado que a gente chama de realização de lucros, que nada mais é do que você vender uma ação ou um ativo de risco que você já teve um resultado positivo para embolsar esse lucro. Então, antes de ter qualquer julgamento sobre se a notícia é o começo do fim da era Trump, obviamente o manchete de jornal e os mercados, quem é mais histérico, opera mais no curto prazo, acaba vendo dessa forma, mas para quem acompanha o mercado com um pouco mais de distância, com um foco mais de longo prazo, esse às vezes é aquele momento em que as ações começam apenas a corrigir antes de voltar a subir. Mas obviamente temos que esperar os desdobramentos. Mas o dia não é só de má notícia, né? Até separei, talvez se a bolsa estivesse subindo hoje, provavelmente as notícias indicariam que, apesar da crise política do Trump, tivemos uma notícia muito favorável no principal evento da agenda brasileira de 2017, que é a reforma da Previdência. As negociações do governo avançaram e o líder do governo já prevê 330 votos na votação que deve acontecer ou no fim de maio ou no começo de junho. Lembrando que a Previdência, para passar nesse primeiro turno, precisa de 308 votos dos deputados da Câmara. Contudo, o que começa a ser discutido são as concessões feitas ou discutidas pelo governo, que estão sendo criticadas tanto pelos membros da base, como da oposição e até da própria Fazenda. A gente comentou ontem, no Informando na Bolsa, das concessões feitas principalmente para a bancada ruralista. Não é a única bancada que vai sofrer benefício, que vai receber benefícios. Enfim, na política tem muito disso, mas pelo pragmatismo do governo em aprovar a reforma da Previdência, tudo indica que poderemos ter um final feliz nesse caminho, bem diferente do que a gente viu no final de abril, quando parecia que a reforma da Previdência ia virar vinagre e não teríamos uma reforma consistente e que trouxesse mudanças significativas na estrutura da economia brasileira. Lembrando também que, como as manchetes ontem já mostraram, como a gente mencionou ontem, o fim da recessão está perto de ser anunciado com a divulgação do PIB do IBGE, que deve sair nas próximas semanas. Ontem saiu o IBC-BR referente a março, a prévia do PIB de março do Banco Central, mostrando que no resultado trimestral a economia cresceu, encerrando assim um período de recessão. No Informando na Bolsa de ontem, aliás, a gente falou 5 motivos de por que o mercado se rendeu ao Brasil. Aquilo continua válido, apesar da tensão que a gente vê hoje. Bom, e hoje o que acontece, né? Bolsa caindo 0,6%, dólar subindo 0,34%, os juros também devem estar tendo uma correção para cima, mas nem tanto, né? Estou vendo aqui o contrato de juro futuro de janeiro 21 subindo um pouco, mas janeiro 20 e janeiro 19, eles estão praticamente estáveis. Nesses momentos de correção, quem é que ganha ou melhor, quem é que vira um alvo maior dos investidores, né? O dinheiro estava aplicado em bolsa de valores, em ativos de alto risco, né? E quando vem um movimento desse, o dinheiro não simplesmente vai para o bolso do cara, às vezes ele simplesmente transfere para algum ativo mais de menor risco, né? A gente tem uma escala de riscos no mercado que são ativos considerados portos seguros, né? E quais são os portos seguros do mercado? Vocês podem acompanhar o Tesouro do governo norte-americano, né? O US Treasury, o mais acompanhado é o de 10 anos, de vencimento em 10 anos, e as moedas das principais economias do mundo, né? Como o dólar, o iene e o franco suíço. Vários sites lá fora possuem cotações desses mercados, você pode acompanhar via Bloomberg, CNBC, MarketWatch, mas eles já trazem a cotação e é bem interessante nesses momentos de queda. Se eu conseguir abrir aqui o MarketWatch, eu mostro para vocês. Mas eu não, vou tentar até abrir aqui pelo celular, mas nesses momentos de queda, geralmente esses ativos começam a mostrar um movimento positivo, porque o dinheiro acaba indo para esses portos seguros, são aqueles ativos que acabam rendendo mesmo em momentos de crise, né? Então, também tem, além do Tesouro norte-americano, além das moedas dessas economias, tem o ouro, tem a prata, ativos mais seguros, mais resilientes. Vamos ver se a gente pega a cotação aqui, para mostrar que isso se comprova hoje no mercado. Pegar aqui cotação dos mercados. Aqui, ó, por exemplo, o ouro
nesse momento opera com alta de 1,5% no mercado internacional. Se a gente pegar aqui as taxas, o mercado norte-americano, se bem que agora o Treasury norte-americano está... o yield está caindo, ou seja, o preço mostra uma alta, né? Quando o rendimento do título cai, significa que está tendo muita procura e o preço sobe. Então, é um bom termômetro para você que quer acompanhar o mercado, está vendo uma queda generalizada e não sabe direito, não tem um grande motivo. Dê uma olhada nesses ativos como o ouro, as moedas internacionais, o Treasury norte-americano. Se eles estiverem em alta, é muito dinheiro que está indo para lá e isso dificilmente você vai ver mercados de ações, principalmente mercados emergentes, subindo em dias em que ativos considerados portos seguros estão em alta. Isso, obviamente, se acontecer algum evento 100% tupiniquim, né? Por exemplo, avançou a reforma da Previdência, algo que só vai beneficiar o Brasil, ele pode acabar se descolando das bolsas internacionais. Mas queria aproveitar esse InfoMoney na Bolsa, aproveitar que a agenda está relativamente mais tranquila para explicar que nem sempre o mercado vai andar em linha reta. Tivemos uma notícia positiva e negativa, hoje prevalece o pessimismo, haja vista a alta que a gente acumulou nos últimos 6 pregões. Para você que quer acompanhar mais essas ações em alta, a gente soltou recentemente, um pouco antes da abertura do pregão, quantas ações estão na máxima histórica no IBRX 100. Ao todo já chegamos a 24 ações, ou seja, de 100 ações, 24 estão na máxima histórica. O Ibovespa, lembrando, a máxima histórica dele é na faixa de 73.900 pontos. Hoje a gente está voltando para os 68.270, mas já estão aí 5.500 praticamente de distância da máxima histórica. E também a gente vai publicar hoje, entre o final da manhã e começo da tarde, uma matéria falando do CDS, o Credit Default Swap, a gente falou ontem no InfoMoney na Bolsa, mas por que esse índice, que a gente costuma chamar no jargão popular para traduzir, uma tradução literal uma tradução livre, de seguro calote, por que ele é tão importante para o brasileiro para acompanhar, tendo em vista a percepção do estrangeiro, né? Por que ele mostra com tanta clareza a percepção do estrangeiro para o mercado financeiro brasileiro. Bom, hoje foi um boletim muito mais teórico do que prático, o mercado reage mais às incertezas do Trump e menos aos avanços da Previdência, mas vale a pena acompanhar o desenrolar dessa história toda, principalmente do Trump e também o avanço da Previdência, que deve ter novidades até o final de maio, quando é esperada a votação. No mais, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, boa quarta-feira e até amanhã com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau!